Mis amados hermanos, los invito nesse momento para que juntos abramos a palavra de Deus em Salmo de número 23. Le daré um pouquinho de tempo para que lo busque juntamente comigo. Amém, meus hermanos. Creio que já deu tempo de estar encontrando Salmos de número 23. Leamos juntos. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares verdes pastos me haces descansar. Junto a águas de repouso me conduce, Él restaura mi alma. Me guía por senderos de justicia, por amor de su nombre. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Tú preparas mesa delante de mí, en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Qué poderoso salmo, mis hermanos. Tal vez usted no sabe, mas ese es el segundo salmo más leído en todo el planeta. Lo primero salmo más leído es el salmo de número 91. Amém, mis hermanos. Ainda poderia dizer a ustedes que esse salmo me gostaria ilustrarlo com uma parábola a ele. Una certa ocasión tenía una competencia de una radio del país para que recitase pasajes bíblicas. Y la pasaje más solicitada por los oyentes fue el Salmo 23, donde después fueron para un estadio con micrófonos y audífonos muy grandes para recitar ese salmo. Y vinieron los mejores locutores de todo el país. Então empezaron diciendo: el Señor es mi pastor y nada me faltará. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Y así fueron muchos. Hasta terminando la competencia llegó un señor de edad avanzada, delgado, franzino, magro, y comenzó a recitar el Salmo 23. Y así que lo terminó, toda la platea de pie estaba aplaudiendo mucho. Estaba con mucha euforia, porque él marcó diferente de todos los demás. Y uno, no entendiendo lo que pasaba, le dice a uno de los jurados: ¿lo que pasa? No entiendo por qué tanta euforia del público. Y el jurado dice que muchos conocen el Salmo del pastor, pero este señor conocía el pastor del Salmo. Y aquí está nuestro estudio de hoy. A muchos, mis hermanos, que conocen el Salmo del pastor, pero aquí hay una grande diferencia. Apenas algunos conocen el pastor de los salmos. ¿Ustedes conocen el Salmo del pastor o conocen el pastor de los salmos? Salmos 23. La palabra de Dios diz que nada me faltará. Não quer dizer que teremos tudo em nossas vidas. Não quiere. Pero quiere decir que de nada nosotros teremos falta. Há um provérbio que diz que não tenho tudo lo que amo, pero tudo que lo tengo, lo amo. Há uma diferença, mis hermanos, porque muitos esperam tudo del Senhor quando não les hace falta nada. Temos que conhecer o pastor que cuida de nós. Davi, quando compôs este salmo, quando lo escreveu, estava em uma intimidade muito grande com Deus.
Muy hermosa ese salmo, esa palabra. Y estudiando un poquito más sobre ese salmo, mis hermanos, me gustaría de traer para ustedes una curiosidad sobre las ovejas. Porque Davi nesse momento se compara a uma oveja dizendo que o Senhor é mi pastor. Ele se compara a uma ovejita que estava allí sendo guiada por el pastor. Uma oveja não tem autodefensas como outros animais que têm garras, dientes, veneno ou algo para se proteger. A oveja, lo único que tem é a proteção del pastor. Ela depende exclusivamente de la proteção de aquele que guia el rebaño. Uma oveja, para que os hermanos aprendam mais lo que é uma oveja, el pastor quando está guiando as ovejas por el deserto, juntamente em direção a oásis onde tem água, ele muitas vezes los leva por águas que não haja bulla, águas tranquilas. Por isso Davi disse que ele me leva a águas de descanso, a águas tranquilas, águas que não hace bulla, porque uma oveja tem medo hasta el barulho de las águas torrenciales. Então, podemos aprender um pouco mais aqui, porque é tão complicado cuidar de uma oveja que o pastor tem que pensar hasta mesmo em ruído de las águas para que as ovejas não temam o barulho, o ruído e não bebam a água. É tão complicado, mis hermanos, que há muitas ovejas que têm hasta o mesmo medo del reflexo suyo en las aguas. E hasta mesmo morre de sede por medo de su próprio reflexo en las aguas. E el pastor, com todo el cariño y el amor por el rebaño, tiene que pegar agua en las manos y dar en la boca de la oveja. Imagine só, mis hermanos, quão cuidado tiene el pastor por las ovejas, ¿sí? Quão preocupação tem o pastor por as ovejas. Após dia exaustivo em el deserto, chega às águas e a oveja muitas vezes muere de sed por medo. E quantas vezes com nós não é assim também? Estamos delante de manancial de águas vivas, delante de la salida para nuestra aflicción, pero por miedo, às vezes não hacemos la voluntad de Dios. Não dejemos que nuestro pastor nos quite la sed, porque Jesús dijo que Él es un manancial de aguas vivas. Él quiere saciar su sed nesta noche. Você está preparado para beber desta água? Está preparado para ser guiado por su pastor? Si sim, amém. Que bendição será para sua vida. Hermanos, continuando, dice que ainda que andasse por vale de sombra de morte, após ele nos levar a águas tranquilas, ele nos guia por caminhos de justiça, por caminhos de retidão, caminhos retos. Deus não nos guia por veredas tortuosas, não. Deus nos guia por um caminho reto. Mas neste caminho, às vezes pode aparecer a ustedes, a nós, um vale, sombra de morte. Hermanos, nesses tempos bíblicos, os pastores, quando levavam as ovejas a ser pastos por el oásis, quando estava retornando para su aprisco, su casa, eles muitas vezes tinham que passar por pedaços em la noite, donde em las montanhas escorregavam muito as ovejas e poderia hasta mesmo cair em despenhadeiro abaixo. E donde não se passava
um rebanho inteiro e elas tinham que andar uma atrás das outras. E a forma que o pastor hacía para que as ovejas obedecessem a seu chamado era cantar, entonar louvores, ou com flautas, ou com instrumentos de sopros, ou com sua voz. E as ovejas conheciam a voz do pastor. E é por isso que Jesus disse em João 10, 27, que as ovejas suyas conhecem sua voz, conhece a voz do pastor, sabe que é ele. El pastor tem uma voz que somente a oveja consigue identificar. Para que todos saibam, hermanos, que nesse momento, quando estava na travessia por las montanhas, as ovejas, escutando seu pastor, lo seguia uno atrás de la outra, passando por lo despeñadero, que era nesse tempo conhecido como Vale de Sombra de Muerte, porque muitas ovejas às vezes caíam por allí e moriam. E passando por allí, meus irmãos, muitas ovejas às vezes caíam. E aqui está um aprendizado muito bonito, porque o pastor carregava consigo um cajado, um madeiro. Aunque passe por el vale de sombra de muerte, não temeré mal alguno, porque tu estás comigo, tu vara e tu cajado me consolam, me infundem aliento. Hermanos, aqui está um estudo muito bonito também sobre o cajado del pastor. Aprenda que tem 3 funções o cajado del pastor. Porque aqui em verso 4 diz que tu vara e tu cajado me alienta, me consolam, me guia, me ajuda. O pastor tinha sempre o cajado de la mano. Aprenda comigo o primeiro ponto del cajado del pastor. El cajado del pastor, el primeiro ponto era uma vara que guiava las ovejas por el caminho correto, ¿cierto? Ele, se preciso fuera, le tocava a las ovejas com el cajado, muitas vezes duramente. As ovejas sentiam na piel o toque del cajado del pastor, porque era necessário. Há muitas ovejas que eram desobedientes, que seguiam por caminhos tortuosos e não seguiam o caminho do rebanho, podendo cair em si, em los precipícios, em la muerte. Mas a palavra de Deus diz que o cajado del pastor me consola, me ajuda, me ensina, me transforma. Nesse momento, meus irmãos, saiba que o pastor tem um cajado. E se você é uma oveja que muitas vezes está por caminhos tortuosos, não pense você que o pastor não usará esse cajado. Não porque não te ama, não porque lhe deseja mal, ao contrário, porque lhe deseja bem, porque lhe deseja a saúde, a vida. E para isso, o pastor vai usar o cajado para ensinamento. Pero saiba que o cajado também tem uma nova função, a função de resgate, de salvação. Muitas vezes as ovejas caíam por el precipício e na ponta del cajado tinha uma voltica que o pastor, em última opção, usava para resgatar a oveja de la muerte. Quando ela estava pendurada allá, estava agarrada em um pedaço de roca, ele usava esse cajado com essa voltica em la ponta como se fuera uma vara de resgate, um laço. E esta vara, nesta pontica, tinha como um laço, uma voltica que hacía el resgate de la oveja cuando se caía en el precipicio. Entonces aquí, hermanos, aprendemos que el cajado de nuestro mestre, de nuestro pastor, también es salvación para nosotros.
Nós sabemos que nuestro pastor não só nos corrige, pero também nos salva de la muerte. Porque Dios dice que el enemigo nos tenía para la muerte, el enemigo nos tenía para robar, destruir y matar, mas Él venía para que nosotros teniese vida y vida en abundancia, ¿sí? Entonces no esquece el primer punto, la vara de corrección. Lo callado de lo mestre às vezes se atuava como uma vara para correção de la oveja, porque estava descaindo e saindo, batendo em ella para que ela aprendesse a não se desviar del caminho. Pero muitas vezes também, quando esta oveja, mesmo depois de passar por la vara, caía em precipício, el mestre usava el callado como um laço, como uma forma de salvar ou dar mais uma oportunidade a esta oveja. E este cajado não para por aí, meus irmãos, ainda tinha mais uma função. E essa função é aquela que lutava contra o inimigo. Muitas vezes, na rotina de um pastor, apareciam muitos inimigos para arrebatar as ovejas. Lobos, leones, ursos, diversos animales silvestres. Pensando en nuestras vidas y en el mundo espiritual, nuestro pastor tiene la arma que vence todo el mal, es la sangre de Cristo, que findaste de una vez por todas el enemigo, y Él nos cubrió con la sangre de Él, porque el pastor usa ahora este cajado como una arma, como una forma de defender a su pueblo, a su iglesia. Si me escuchan esta noche, mi hermano, no sé a qué momento estás pasando usted, nesse momento de pandemia, de dificuldades financeiras, de situações improváveis. Talvez usted não esperava viver nesse tempo algo que está vivendo, pero le digo una cosa sinceramente. La palabra de Dios dice que nós temos um pastor. Não é que ele vai a tener tudo em sua vida, pero ele disse que de nada lhe terá falta. Aprenda isso comigo nesta noite. El Senhor es mi pastor e nada me faltará. Há muitos que conhecem o salmo del pastor, pero desconhecem profundamente el pastor del salmo, que está nesta noite falando com nós, que de nada terás falta, que de nada sentirás falta si conheceres não solamente el salmo, mas também el pastor al qual le foi composto esse salmo. Davi lo conocía, este pastor. La palabra de Dios dice que Davi era un hombre segundo el corazón de Dios. No porque Davi era perfeito, no, mas porque Davi era humilde para reconocer que él sin Dios no era nada. Una certa ocasión, Davi quis hacer algo por Dios y iría comprar un pedazo de tierra. Y el dueño de la tierra dice que no le cobraría, pero Davi dice que como daría algo al Señor que no me costara nada. Nesta noche, mis hermanos, quiero decir que usted puede dar algo a Dios. Usted puede separar algo para Dios, pero no algo que no le cueste nada. Hay una forma de usted se consagrar a Dios, muchas veces con sacrificio. Sacrifício esse de oração, de clamor, de busca por Deus. Não ofereça nada a Deus que não lhe custara nada, porque o pastor de los salmos está aqui nesta noite para que ustedes los conozcan. Por tanto, mis hermanos, dice la palabra de Dios que Ele prepara mesa delante de ti, em presença de sus inimigos, ungirá su cabeça com el azeite e la copa rebosándolo. Certamente el bien y la misericordia de Dios estará en su vida, y ustedes, así como yo, espero habitar por largos días en la presencia de nuestro Dios. Llegando al fin de la parábola, el pastor llegaba al aprisco
Y las ovejas, cuando estaba llegando al aprisco, le conocía que estaba llegando a la casa y demostraba mucha alegría. Pero al pastor el trabajo no ha terminado, porque le contá a cada oveja antes de colocar en el aprisco, varias y varias veces, una y otra vez recontando las ovejas para que nada o ninguna de las ovejas le falta. Porque para el pastor perder una oveja es como fracasar en su labor. El pastor le estaba pronto a dar su propia vida para que ninguna de las ovejas se perdiera. Y para el pastor cada oveja es importante, hasta mesmo las que estaban en desobediencia. El pastor la ama su trabajo, el pastor ama sus ovejas, ama su rebaño. Y para él no es bonito, no es prazeroso perder ninguna oveja. Portanto, nesta noche, mis hermanos, eu sei que muitas vezes nós, enquanto ovejas, passamos por situações onde chegamos às vezes a enfraquecer, a querer apartar del rebanho, a se desviar del rebanho, del aprisco, a buscar nuevos pastos, nuevos pastores. Pero le digo nesta noche que Dios no ha le llamado para eso. Dios le ha llamado para que viva junto al rebanho e não para que esté desgarrado, sozinho, solito. No, Dios no ha le llamado para quedar solito, mis hermanos. Dios le ha llamado para que esté junto a este rebaño, porque juntos somos fuertes en nombre de Jesús. Mis hermanos, y allí el pastor contando las ovejas, muchas veces le faltaba una oveja y él desesperado las dejaba, lo rebaño, ia en busca de aquella que estaba perdida y no volvía a la casa enquanto no la hallara. Y quedaba allí buscando, cantando, llamando a la oveja y muchas veces la encontraba. Y le traía, no agora por sí mesmo caminando, mas la pegaba en sus piernas y colocaba su hombro y traía de vuelta al aprisco segura. Hermanos, quiero les apresentar esta noche. ¿Quién es el pastor de los salmos? ¿Quién es que va por resgatar una oveja y deja las 99? Ese pastor se llama Jesús Cristo. Una certa ocasión Jesús dice a la parábola de la oveja perdida que dejando las 99 ia por aquela que estava desgarrada, perdida. Muitas vezes você pode pensar que isso não hace sentido, dejar las 99 por buscar una. Pero mis hermanos, para Jesús, para Dios, esta una puede ser você, puede ser yo, puede ser nosotros. E para Deus nós somos únicos. Por isso, nesta noite, mis hermanos, não se desvie del rebaño, pero aunque lo tenga desviado, saiba que el pastor de los salmos está a su procura. El pastor de los salmos está buscando por ustedes, está buscando por ti. Tal vez se siente desamparado, se siente solo, se siente sin ganas más de vivir. Pero saiba que para Dios usted es muy importante. Usted tiene valor, mi hermano. Usted tiene valor, mi hermana. No se sienta más como una persona que no tiene el valor, porque para el pastor de los pastores, para este pastor del Salmo que le presento en esta noche, él le busca a usted, él le trae a usted aliento y con su vara de salvación, con el cajado de la salvación, Él está a buscar a salvarte en esta noche. Si usted está dispuesto a recibir esta palabra en su corazón. Este pastor se llama Jesús Cristo. Él murió por ti y resucitó el tercer día. Y hoy vive. Y hay una promesa de que un día volverá. No más apenas como un abogado, mas ahora como un juez que trará juicio a toda esta tierra.
juzgará a todos aquellos que desprezaram su palabra, a todos aquellos que não deram ouvido a la palabra de Deus. Nuestros tiempos son difíciles, nuestros días son malos, pero nós temos um pastor que não desampara jamás, y su nombre, el pastor de los pastores, el pastor del Salmo 23, se llama Jesús Cristo. Dios te bendiga. Aquí desde el Brasil les deseo muchas bendiciones en nombre de Jesús.